No vídeo de hoje eu gostaria de falar por que a religião evangélica é a religião mais homofóbica que você já viu na vida. Alguns motivos me fizeram chegar a essa conclusão, até porque, pelo fato de eu ser homossexual e frequentar a religião por 15 anos, eu acho que eu já sei alguns motivos. Vem com o Tio Fera! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que a religião evangélica é a religião mais homofóbica e, digamos assim, a mais filha da puta com relação aos homossexuais? Primeiro, que ela tenta transformar o homossexual em hétero, como se fosse possível. Mas não é só isso. Ela consegue ferrar com a mente de qualquer homossexual, porque ela tenta forçar mesmo, fazer com que a pessoa de forma forçada chegue a mudar sua sexualidade. Isso é muita maldade, isso é muita judiação. Você imagina você pegar um adolescente que ainda está em construção, que ainda está se descobrindo e forçar aquele adolescente a mudar de sexualidade. A cabeça dele vai pirar, a cabeça dele vai simplesmente ferrar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me vi, eu já estava em depressão, tendo síndrome do pânico, porque eles fizeram vários tratamentos comigo que geraram problemas psicológicos bem graves. Inclusive, teve um vídeo que eu gravei e que eu postei no meu Instagram falando como um pastor quase me matou por causa de, basicamente, preconceito. Da vez que um pastor quase me matou, que eu tive depressão. Exatamente. Depressão é uma doença. Depressão não é frescura. Vale salientar. A depressão, ela é uma tristeza profunda. Você não tem domínio sobre os seus sentimentos. Você simplesmente sente e pronto. Não tem explicação. Não há um motivo para você estar triste. Você está triste e ponto final. O fato é que a minha depressão, ela piorou. Eu tive síndrome do pânico. Eu lembro que eu acordei um dia, depois do almoço, quando eu fui dormir à tarde, e aí eu não conseguia mais sair do quarto. Eu simplesmente estava em pânico, com a sensação de eu vou morrer agora. E aquilo era muito ruim, porque para mim, que sou uma pessoa ativa, né, que saio, que resolvo as minhas coisas, de repente estar preso na minha mente de uma forma como eu estava, era muito louco, era enlouquecedor. E aí o que foi que eu fiz? Como eu frequentava uma igreja evangélica, eu procurei ajuda, né? Pedi oração aos irmãos da igreja. Mas para minha surpresa o que aconteceu foi que o pastor disse que era frescura, que eu estava querendo aparecer. Eu fiquei sem entender, porque ele brigou até com as pessoas que estavam tentando me ajudar. Ele disse que as pessoas não deveriam estar se metendo ou ajudando porque só cabia a ele resolver essa questão. E aí ele decidiu fazer um tratamento de choque. Ele me mandou ir até a casa dele. Agora imagina uma pessoa com síndrome do pânico subir em cima de uma moto e sair daqui para ir em outro bairro na casa do pastor. Mas eu fui porque ele estava dizendo que eu tinha que ir, porque eu tinha que confiar em Deus. E aí começa toda essa chantagem. Se você confia em Deus, você vem e tal. Então eu fui, e aí a coisa piorou, porque quando chegou lá ele disse na minha cara que eu queria chamar a atenção e ele decidiu fazer esse tratamento de choque porque ele queria me curar. Eu saí de lá tão perturbado que eu queria jogar a moto embaixo de um caminhão, mas não aconteceu, porque Deus segurou a minha mão. Cheguei em casa e a coisa piorando, e ele cada vez fazendo, porque ele gostava muito de fazer piadas, principalmente sobre coisas sérias. E ele fazendo piada e rindo da situação e ainda por cima me infernizando porque ele mandava mensagem, ligava e era meio que forçando a pessoa a sair da depressão, sair da síndrome do pânico. E quando uma pessoa está em depressão, você não pode forçar
essa pessoa a sair. Você não pode chegar para ela e dizer, vai, fica bem, tá todo mundo bem, você não fica. Você não pode chegar para uma pessoa assim porque ela está doente, ela não faz aquilo porque ela quer. Mas enfim, a sensibilidade não é o forte dele. E aí ele começou a querer fazer esse tipo de coisa até que eu quis me matar. E só não fiz porque Deus interviu. Uma psicóloga entrou em contato comigo e aí ela, conversando, a gente conseguiu resolver a questão. Depois ela me mandou procurá-la e aí ela começou a fazer um tratamento comigo mais sério. E aí ela teve que procurar ele e procurar a igreja e dizer, ou vocês param com isso ou ele vai morrer. E aí foi quando ele parou. Só que ele dá uma de doido hoje. Ele finge que nada aconteceu. Mas eu lembro exatamente de tudo o que aconteceu. E eu vim fazer esse vídeo para dizer justamente às pessoas, sabe, que ficaram defendendo, até os gays que defendem, né, Ana Paula Valadão. Defenda esse povo não. Pelos crentes, você vai pro inferno, você que é gay. Defenda não, eles não amam os gays. Eu justamente tive a depressão e a síndrome do pânico mais acentuada por causa justamente dos evangélicos tentarem me curar da minha homossexualidade, tentarem fazer com que eu não fosse mais gay. E isso acabou ferrando a minha mente. Não permita isso. É por isso que eu denunciei, critiquei Ana Paula Valadão. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que as pessoas acordem. Os crentes, infelizmente, não têm nada a ver com Jesus. E eles não querem o bem dos homossexuais. Eles querem que os homossexuais vão para o inferno. Bem, esse é o vídeo. Essa é a minha história. Beijo do tio Fera. Fui. Ele queria me transformar à força. Inclusive pagaram até uma psicóloga para me transformar de homossexual em heterossexual. Porque eles acreditam piamente que a homossexualidade é uma doença e que ela pode ser curada. Então eles fazem isso com as pessoas. O problema não está só aí. O problema é que a falta de caráter, por exemplo, ela não é tratada dentro da religião. Então, qual é a forma que eles encontram para que você possa deixar de ser homossexual? A primeira forma que eles encontram é o bullying. Eles começam a fazer piada, a mexer com você, a tirar onda. Isso fizeram comigo várias vezes. Eles imitavam a forma como eu andava, a forma como eu cantava, eles riam, eles faziam bullying. Quando eu procurei um pastor uma vez para me queixar, para falar que eu não estava gostando, que eu não estava me sentindo confortável, o pastor simplesmente vira para mim e fala: também com essa cara de viado, só podia, né, dar nisso. Você tem que mudar para que as pessoas possam ver a sua mudança. Para eles, a mudança tem que ser externa e não interna. Para eles tanto faz o que o Espírito Santo tem feito na vida da pessoa, a transformação de caráter. Não, para eles tem que ser só a aparência. Precisa mostrar que você foi transformado, mesmo que não tenha sido. Mas aí é pano para outro vídeo, é assunto, né, para outro vídeo. A questão é que desde muito tempo que eu já venho sofrendo esse tipo de perseguição, essa coisa dentro da religião. Primeiro que eu frequentei quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu estava no início da adolescência. E aí o que aconteceu? Eles simplesmente designaram um irmão que iria me ensinar a ser homem. Então ele iria andar comigo e me ensinando. Você tem que andar assim, você tem que falar assim, você tem que se vestir assim. E isso foi meio que ferrando a minha mente. Eu não sabia que isso iria causar problemas futuros, mas causou. Porque começou essa opressão, você fica se prendendo, você fica se travando, você fica até com medo de falar, de andar, de gesticular, porque você fica naquela, né? Preciso me policiar. Eles chamam, você tem que se vigiar. E aí eu tinha que me vigiar, me policiar sobre a forma como eu andava, a forma como eu me comportava, e isso estava simplesmente me prejudicando. Aí o que aconteceu foi que eu comecei a desenvolver a depressão severa, que eu já falei em outro vídeo aqui no canal. E aí eu comecei a piorar na situação, porque eu ficava querendo me matar o tempo todo. Outra coisa que eu percebi é que eu estava dentro da religião
que é uma religião que fala que estamos na presença de Deus, e quando você está na presença de Deus, você tem que sentir uma paz, ou pelo menos se sentir bem, porque Deus promove isso. Quando você está na presença dele de fato, você se sente bem. Mas eu não me sentia bem, e eu não sabia por quê. E eu estava dentro dessa religião, e eu comecei a perceber que eu estava querendo morrer o tempo todo. Tudo que eu pedia era para morrer. Eu acordava de manhã e orava para Deus e dizia: me mata de uma vez, eu quero morrer, eu não estou aguentando. E eu não sabia o porquê disso. Aí que eu vim descobrir. Porque estavam tentando me forçar a ser algo que eu não sou. Estavam tentando modificar a minha sexualidade. E isso estava me prejudicando. Ou seja, eu estava cada vez mais afundando. Até que em 2018... quando estava simplesmente fazendo a coisa misturada, sabe, política, guerra entre pessoas, as pessoas estavam brigando muito. Para piorar a situação, foi o ano em que eles realmente decidiram fazer mais tratamentos e mais tratamentos para poder me transformar. E aí o que aconteceu foi que, quando eu vi, eu simplesmente estava com uma depressão muito ferrada. Quase que eu tento suicídio. Eu só não tentei suicídio porque Deus interviu e acabou que eu desisti. Mas eu precisei sair da religião para poder ter um pouco de paz, para poder me encontrar de vez. O que aconteceu também foi que eles tentavam, que é a segunda forma, ou a outra forma que eles tentavam fazer tentar casar a pessoa. Então eles ficavam o tempo todo: mas você não pensa em casar? Mas olha, pensa direitinho, tem as irmãs na igreja que você pode conhecer, mesmo você não sentindo atração por mulher. Então eles forçavam meio que a barra. E aí começaram a meter Deus no meio, que é falar justamente: olha, Deus já separou a tua esposa, Ele já preparou, eu já vi, eu já tive uma visão com ela, e essa visão me mostrou a tua esposa, e você vai ser muito feliz. E aí você fica meio que assim, não querendo contrariar Deus, né? Você fica meio que assim, até porque eles falam que Deus não está muito de acordo com a tua sexualidade, porque para eles o único pecado que Deus abomina é a sexualidade, quando que a Bíblia mostra que Deus abomina a heresia, Deus abomina a idolatria, e é o que eles mais praticam. Mas para eles a homossexualidade é o único pecado que Deus vai mandar para o inferno, sendo que se vacilar, eles irão para o inferno por causa de toda essa forçação de tentar fazer com que a pessoa case, de fazer com que a pessoa viva num casamento com uma pessoa que você não sente desejo, não sente atração. É muito ruim. Eu comecei a pirar com isso, porque eles forçavam muito, e eles diziam que Deus estava dando um recado, que Deus estava realmente me forçando a casar. E eu disse: gente, que Deus é esse? Até que eu descobri que era tudo mentira, que Deus não força ninguém a casar com ninguém, que Deus não vai obrigar você a ficar com alguém que você não sente desejo, se não é o perfil dele. E aí eu descobrindo isso, eu vi que eu estava perdendo tempo dentro dessa religião. E aí foi quando eu decidi sair, fiz um vídeo falando os motivos pelos quais eu saí da religião, e hoje eu posso dizer, eu tenho muito mais paz. Primeiro que eu comecei a fazer meditação. A prática da meditação me ajudou a me encontrar, me ajudou a ter o equilíbrio, porque eu fiquei totalmente desequilibrado. E outra que agora eu não permito mais que se metam, que se intrometam, que digam como eu devo agir, como eu devo me comportar ou com quem eu devo ficar. Eu vou ficar com quem eu quiser, eu vou ficar com quem eu estiver afim. Dane-se a religião. Esse é o problema da religião evangélica. Ela tenta, de certa forma, aprisionar você. Eles, na verdade, não estão preocupados com a tua paz, com a tua alma. Eles estão mais preocupados com o dinheiro que eles vão receber, dos dízimos, das ofertas. E, infelizmente, a maioria é assim. Não pode se generalizar, mas são 15 anos dentro da religião, várias igrejas, todas são da mesma forma. Eles ficam tentando te transformar. E quando você chega que você é homossexual, eles olham meio torto para você, de uma forma que eles ficam querendo adaptar você
a um mundo que não te pertence. E isso tá ferrando a mente de muita gente. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Jamais aceite que uma pessoa venha impor ou tentar transformar a tua sexualidade. Ela é sua, ela nasceu com você. Isso não muda. Aprenda a conviver com ela, se liberte da culpa e seja feliz. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido útil. Beijo do tio Fera. Fui.